Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje é conhecendo a nossa casa mental. É impossível falar de evolução espiritual sem falarmos de um assunto que está na base de todas as nossas realizações, de todos os nossos processos de transformação, que é a mente. E, por consequência, o pensamento, que são dois conceitos intimamente relacionados, já que pensamento, como nos diz Kardec, é o atributo essencial do espírito. No fundo, a mente é a casa onde verdadeiramente residimos quando todos os cenários mudam no tempo e no espaço. E sem que essa casa esteja harmonizada, nós não conseguiremos alcançar o estado interior de harmonia, de paz, de serenidade e de equilíbrio que Jesus denominou Reino de Deus. Por isso é preciso fazer desse local um lugar onde, da nossa casa mental, um lugar onde nós tenhamos a alegria de estar pela eternidade afora. Aí Jesus não será simplesmente um visitante, ele será um morador. E é em nossa casa mental que se elabora o pensamento. E o pensamento é o que define o nosso destino. Não é à toa, não é por acaso que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, logo no prefácio, ele nos diz que pensamento é o que gera a nossa vida. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, para entendermos melhor a importância do pensamento, basta a gente perceber que tudo que existe, um dia existiu primeiro no pensamento de algum ser, e depois foi concretizado e foi materializado, né? A própria criação divina existiu antes no pensamento do Criador, e depois foi executada por seres que já alcançaram uma comunhão indescritível com Ele, e que tem realmente essa incumbência de materializar o pensamento divino num processo de cocriação, como é o caso de Jesus. E é o que está descrito também lá no livro de Gênesis, na metáfora da criação, né? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, faça-se o firmamento, e assim aconteceu. E por aí foi, na criação do céu, da terra, do ser humano e de todos os seres vivos. Então, tudo que veio a existir, existiu primeiro no pensamento. E o nosso destino existiu antes dentro de nós, na medida que nós fomos convertendo os nossos pensamentos em palavras, em atitudes, em ações, nós fomos construindo o nosso destino. Então, o nosso destino é a colheita das sementes que plantamos. Por aí, por isso que eu falei, nós conseguimos perceber a importância do pensamento, e como eu falei no começo, porque a mente está na base de tudo aquilo que nós viremos a encontrar em nossa jornada evolutiva. Jesus já nos havia dito lá no Evangelho, né, lá, onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Que aquilo que nós elegemos como meta, aquilo que ocupa mais frequentemente o nosso pensamento e o nosso sentimento, é para lá que nós estamos caminhando. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, ele também traz orientações acerca da importância do pensamento. Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, nos convidando a refletir a importância de vincular o nosso pensamento àquilo que é superior, né, aos ideais mais elevados da vida. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 15,
Emmanuel cita justamente essa frase de Paulo para explicar a relação entre o pensamento e a saúde da mente, a saúde do espírito. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, nós residiremos onde nós projetamos mais frequentemente os nossos interesses, as nossas buscas. Claro que vivendo na matéria, nós devemos nos voltar também para as demandas da matéria, mas o que ocupa mais o nosso pensamento? Para onde nós estamos projetando as nossas metas e os nossos valores? Nós estamos juntando os tesouros na terra, que um dia serão consumidos pelo tempo, ou no céu, onde, nas fontes superiores, onde os tesouros são permanentes. Então, aonde nós projetamos o nosso pensamento, é para lá que seremos levados. Mas a importância, o pensamento e a mente, eles não são só importantes em nossa vida para a construção do nosso destino. Eles também são importantes pelas companhias que nós atraímos aí de acordo com as faixas vibratórias e que influenciam o nosso interior e aquilo que nós vamos fazer. É o que Leon Denis frisa no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, em que ele faz uma vinculação entre transformação moral e disciplina do pensamento. Não só dos nossos, mas também os outros pensamentos que nos alcançam. Aqueles que são negativos e que nós devemos barrar, e aqueles que são positivos, que nos elevam e nós devemos acolher. Então, vamos ver o que ele fala. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque, se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Todavia, se nossos atos não são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem, e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. A verdade é que, em nossa rotina de encarnados, nós ficamos tão absorvidos pelas preocupações diárias que nós nos esquecemos das realidades do espírito. Nós nos esquecemos que a vida é muito mais do que aquilo que os nossos sentidos da matéria conseguem perceber. A gente se esquece que nós estamos recebendo e doando energia mental. E isso nos influencia muito. Sem que a gente se desperte para essa realidade, nós não vamos conseguir evoluir espiritualmente, porque nós vamos viver o sabor das influências, né? Como se diz, nós vamos para onde o vento toca. No livro Mundo Maior, de André Luiz, nós encontramos também o aprofundamento desses conceitos, especialmente nos capítulos 3 e 4, nos quais André acompanha o benfeitor Calderaro num estudo de caso e mostra para nós o trabalho da espiritualidade superior numa obsessão grave. E verificando ali as interações entre as mentes desse processo obsessivo, a do encarnado e a do desencarnado, Calderaro convida André Luiz para analisar o cérebro que é um instrumento na matéria da expressão da mente e do espírito. E, de acordo com Calderaro, o cérebro ele é dividido em 3 partes de uma mesma casa, como se fossem andares: um porão, um térreo e um andar superior.
E essas partes, não são nessas partes que está o pensamento, porque o pensamento ele não reside no cérebro. O cérebro ele é um instrumento utilizado pela mente para atuar na matéria, no corpo físico. Mas cada uma dessas partes, elas são o contato entre o cérebro, que é o instrumento físico de expressão da mente, e a mente, ou o espírito. Então, é por meio desses pontos, que funcionam como se fossem tomadas, que o espírito vai se expressar, que o espírito vai utilizar o cérebro. E, ao mesmo tempo, Calderaro explica que esses pontos eles têm também a finalidade de limitar o que nós podemos aprender do nosso passado, da nossa memória, e também limitar o quanto a gente pode perceber do mundo espiritual. Porque, caso contrário, se a gente tivesse contato com todo o nosso passado, com toda a realidade espiritual, o nosso espírito, no atual momento evolutivo que nós nos encontramos, não suportaria. Então, essas limitações, elas impedem que nós tenhamos que lidar com toda essa realidade de uma maneira integral. Então, seguindo aí as explicações de Calderaro sobre a nossa casa mental, o nosso cérebro, nós vamos ver, então, cada uma dessas partes que ele mencionou. O primeiro é o subconsciente. Então, a gente poderia chamar, nas palavras de Calderaro, do porão da individualidade, a parte mais básica do cérebro, chamada de cérebro inicial. Ele fica mais ou menos nessa região. É uma região menos luminosa, fica junto à base do cérebro, na região dos nervos, na extremidade da medula óssea espinhal ou nos gânglios basais, como eu marquei nessa imagem. É onde estão os impulsos instintivos, os hábitos e os automatismos. Tanto das funções exercidas pelo corpo, funções que a gente já repetiu tanto que a gente nem precisa mais, funções orgânicas que a gente nem precisa mais pensar nelas, mas a gente está fazendo. Como também dos hábitos morais. Então, tudo que a gente vivenciou está arquivado nessa parte, no subconsciente. Aí nós temos o consciente, né? Já fica numa região mais acima aqui. É uma região intermediária, o córtex motor, que já é um pouco mais luminosa que o subconsciente. Esse andar do meio, né, seria o térreo que ele chamou, onde estão as energias motoras de que a mente se serve para suas manifestações no atual momento do ser, que é o presente, esse que nós estamos vivendo agora. No andar térreo, no plano consciente, estão as conquistas atuais, as qualidades nobres que estamos atualmente desenvolvendo, estão o esforço e a vontade, é onde a criatura opera, exercita a sua razão, o seu livre-arbítrio, é onde decidimos, escolhemos e projetamos. E, por fim, nós temos o superconsciente, que é essa região mais à frente do cérebro, nos lobos frontais, e essa sim uma região bem mais luminosa, onde estão as noções de ordem superior, que nos cumpre alcançar gradualmente com um esforço de ascensão do ser. Indica ideais e metas que ainda são para nós um horizonte. Então, no cérebro, nesse instrumento de expressão da mente, está representada toda a nossa jornada evolutiva. Apesar de todas as mudanças que já ocorreram dos cenários exteriores, no tempo e no espaço. Então, lá está toda a nossa trajetória de milênios, né, no transcurso de todas as fases que as formas diversas do princípio espiritual passou e depois que o espírito passou também. Então, a gente vê aí que o cérebro não se trata apenas de um órgão que reúne um conjunto de células e onde acontecem algumas operações químicas, né? Na verdade, o nosso cérebro ele sintetiza bilhões de anos da nossa evolução. Então, a evolução
ela se processa dentro de nós. E o cérebro é o registro de todo esse processo. O passado, ele está arquivado no subconsciente, que é lá o porão, né, que o Calderaro fala. O presente está registrado no térreo, onde se opera o consciente. E o futuro está nos esperando em potencial no superconsciente, que é o que nós estamos destinados a desenvolver. Então, com esse entendimento, a gente poderia dizer que evolução é a mobilização da vontade e do esforço para... A vontade e o esforço estão aonde? Estão no térreo, no plano do consciente. Então, a gente mobiliza o que nós temos hoje, o presente, o que é a vontade e o esforço, para trazer os recursos que estão lá no andar de cima, lá no superconsciente, e levar até o porão, que é o subconsciente, e consolidar isso em novos hábitos e novos automatismos. Aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente, então, o bem ele se torna um modo de resposta natural da alma. Às vezes, a gente até vai ter um impulso de responder uma situação ou outra de forma equivocada, mas aí entra novamente a vontade operando para que a gente renove esses impulsos e a resposta automática passe a ser outra. Então, é importante considerar que a ideia aqui desses 3 estágios é que nós não fiquemos parados em nenhum deles, né? A ideia é que nós nos renovemos em ciclos evolutivos cada vez mais elevados. Se a gente permanecer indefinidamente em um desses andares, nós vamos ter problema, porque a gente precisa permitir esse fluxo que eu falei, estar aqui no consciente, operar conscientemente a vontade e o esforço, ir lá no alto, buscar os recursos superiores, levar lá para o subconsciente no porão e consolidar aquilo em forma de novos hábitos, de forma que a nossa resposta em forma de bem seja automática. Então, se a gente não permitir esse fluxo, ficar parado somente em um desses andares, nós vamos ter problema, né? O Calderaro explica para nós que, de acordo com o andar em que nós vivemos, nós atraímos companhias que residem em andares similares. E não é só isso. Se a gente estagnar no primeiro andar, no andar do consciente, do subconsciente, lá no porão, nós passamos a viver uma vida puramente materializada, na animalidade. Entramos no labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia, porque a gente fica repetindo padrões que não nos elevam. Hábitos, muitas vezes, infelizes, que nós consolidamos há muito tempo, mas que têm nos levado aos mesmos descaminhos de séculos, né? Nós não mudamos as causas, então, consequentemente, nós também não mudamos os efeitos. Nós simplesmente ficamos repetindo automatismo, velhos hábitos, velhos equívocos. É esse espírito que resgata dolorosamente. Ele se levanta um pouquinho pelo resgate, né? Mas ele tropeça no mesmo ponto. E ele entra nesse círculo vicioso por séculos, né? Sofre até conseguir entender que aquele equívoco não deve ser mais repetido. Então, é uma perda de tempo, porque o que nós devemos buscar é justamente deixar os automatismos, os instintos, para ter uma vida consciente que está no térreo, né? Buscar o exercício da vontade, que eu falei para vocês que está no térreo. Se a gente estacionar no segundo andar, que é esse andar intermediário, como diz Calderaro, sem reflexão sobre o passado e sem se preparar para o futuro, nós mecanizamos a nossa existência, né? Então, a nossa vida se torna ação, 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 mas sem método, sem projeto, sem planejamento. Então, no fundo, a gente não sabe para onde está indo e também não chega para lugar nenhum, né? A gente vira um robô fazendo um trabalho que não transforma, né? Mas esgota em vez de transformar.
E se a gente estacionar no superconsciente, também é um problema, porque é quando nós fugimos do mundo dos equívocos do mundo aqui que a gente foge, né? Mas assim, vive puramente em meditação, em reflexão. E o que Calderaro vem falar para a gente? Que aquele que se fixa apenas no último andar, ele corre o risco da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Então, o indivíduo ele pode até renunciar às paixões da vida, às paixões materiais, mas ele corre um risco tremendo de criar para si a ilusão de ser alguém que ele não é, de ter virtudes que ele não tem. E lá no Evangelho, Jesus, ele já tinha dito para nós, lá no sermão profético do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 16 a 18, ele já tinha comentado sobre isso, sobre esse fluxo, né? Essa importância de a gente percorrer esses andares da nossa casa mental. Ele faz nesse trecho do Evangelho um prognóstico do que seriam os movimentos, esses momentos de transição planetária que nós estamos vivendo agora. E, em determinado momento, ele traz 3 orientações para frisar a importância do cuidado com a nossa casa mental, com o nosso pensamento, com a nossa mente, especialmente em momentos limites, né? Momentos de ceifa, de aferição, como esse que nós estamos vivendo agora. E Jesus, ele diz assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, sobre aí a questão da Judéia, Emmanuel já nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, que por Judéia a gente deve entender a região espiritual de todos aqueles que já se aproximaram do Cristo, de todos aqueles que já buscaram a iluminação, né? Então, eles já querem aprender com Cristo para servi-lo e não para ser servido pelo Cristo. A esses que já estão minimamente conscientes, Jesus orienta para subir nos montes, né? Então, em outras palavras, ele está nos pedindo para buscar as fontes superiores, que é o superconsciente que eu falei para vocês. Como que a gente faz isso? Pela prece, pelo trabalho que eleva, pelos testemunhos. Então, não são os valores do mundo que vão salvar as almas perdidas no momento de transição. São os testemunhos, os valores de testemunhos daqueles que já se iluminaram e que estão acima nos montes. Eles que serão a luz do mundo. E Jesus ainda diz: os que estiverem no campo, não volte. Campo no Evangelho é símbolo de trabalho, né? E o trabalho é a maior proteção de todo aquele que caminha com Jesus. Porque quem trabalha, tem a mente ocupada, ela não dá motivo para a sombra, né? Para a sombra agir. Dá pouco espaço para as influências negativas. Então, é isso que Jesus ilustra já lá no Evangelho, nos convidando a refletir, né, sobre a nossa vivência na casa mental, que andares nós temos mais estado, né? Por que tudo isso? Porque nós vamos associar o nosso pensamento e a nossa mente com essas outras mentes que estão vivendo nos mesmos andares, né? No entanto, é preciso que nós nos despertemos, né, para operar a nossa vontade, para ter um exercício consciente da vida, para mobilizar os nossos potenciais, para assumir a governança do nosso mundo interior. Porque assim nós vamos avançar realmente para esses montes de luz, e nós vamos avançar para esses novos horizontes que estão nos esperando, todos nós,
Eles estão esperando por todos nós. E assim nós teremos mais recursos para iluminar os vales humanos que, nesse momento, a gente sabe, estão tão repletos de sombras e de lágrimas. Então, que Jesus nos ilumine nessa caminhada, nessa jornada, e nos dê muita luz e muita paz. Vamos para a segunda parte. Muito obrigada.